Bom dia, despertando com Dharma 7, todos os dias às 6:30 da manhã. Bom dia, Úrsula, Jéssica, Fabiola, tudo bem? Bom dia, Andréas. E aí, Melo? Oi, Rúbia. Começando com a musiquinha Stan Getz. E aí, Xande? Oi, Amanda. Amanda não tem aula hoje de yoga? Maravilhoso. Fazia tempo que eu não ouvi. Tudo bem, Jaque? Oi, Fernanda. Bom dia, Karen. Ah, que legal, que bom. Isso aí, prestigiar os colegas. Tudo bem. Vamos lá. 6:30, dia começando. Tá 12 graus em Lajeado, tá chovendo, tá friozinho. Eu já fiz fogo no fogão a lenha. E já lixei a chapa do fogão também. Tem que lixar. Então já comecei ativo o dia. Então o que a gente está fazendo? Qual é a proposta? Por 81 dias, porque são 81 capítulos. Cada capítulo tem 3 folhas, 4, 2, depende. A gente está lendo a história do Buda, né, do budismo em si. Né? Bom dia, Juliane. E essa história é contada através da lente do Thich Nhat Hanh, que é um mestre Zen vietnamita. Então tem diferenças assim, né? Quando o budismo se instala no Vietnã, quando se instala no Japão, na China, no Tibete, muda completamente. No Tibete para o Japão parece outro budismo, assim, mas é o mesmo, né? São as influências que recebe do local onde ele se instala, como aqui no Brasil, por exemplo. Um dia ainda a gente vai ter um budismo mais brasileiro, assim, mais cor tropical. Então aqui está sendo escrito pela visão do Thich Nhat Hanh, da editora Bodhigaya, segunda edição, com tradução do irmão do Dharma, o Enio Burgos. Tá bem? A gente está no capítulo 7. Tá? O capítulo 7, onde o Buda, o Siddhartha ainda, né, enquanto criança, está começando a sacar as coisas. Assim, né? A gente contou as histórias quando ele estava já na floresta, a partir de uma visão do Swasti, né, do menino, e agora está contando a história com ele, com a visão dele de criança, das lembranças dele de criança. Né? Ele tá lembrando, agora ele está com 35, 42 mais ou menos, ele está nos 42 anos de idade, tá? E ele está lembrando, porque ele está contando para Swasti e para Sujata, que são duas crianças de 11 anos e 12 anos, né? Ele está contando para eles as histórias dele quando ele era criança, então ele está lembrando, então não é tanto tempo assim, né? 42 para agora ele está com 14 anos na história aqui. E esse capítulo 7 chama Um Elefante Branco como Prêmio. Então vamos ver o que acontece. Eu sempre fico muito curioso, eu ia lendo esse livro, né? Porque agora já li, né? E aí eu ficava curioso o que ia acontecer. Então, quando o Siddhartha completou 14 anos, a rainha Gotami, né? Lembro que a Gotami, a mãe dele, era a irmã da mãe dele, porque a mãe dele morre no parto, né? Depois, 8 dias depois. Né? E aí deu à luz um filho chamado Nanda, então ele teve um irmão. Todo o palácio alegrou-se, incluindo Siddhartha, que ficou muito feliz em ter um irmão mais novo. Todos os dias depois de seus estudos, ele corria para casa a fim de visitar Nanda. Embora Siddhartha já tivesse idade para estar preocupado com os outros interesses, frequentemente levava Nanda para passear, acompanhado por Devadatta. Devadatta é o primo dele, né? Aquele que é medonho. Siddhartha tinha 3 outros primos de que gostava bastante, chamados Mahanama, Badia e Kimbila. Esses nomes são estranhos para nós, os nomes hindus. Ele costumava convidá-los para brincar nos jardins floridos atrás do palácio.
A rainha Gotami adorava vê-los brincando enquanto ficava sentado no banco de madeira ao lado do lago de lótus. Sua assistente estava sempre pronta a atender às suas solicitações, como trazer bebidas e petiscos para as crianças. A cada ano, Siddhartha se desenvolvia ainda mais em seus estudos e Devadatta se via com dificuldades para lidar com sua inveja. Siddhartha dominava cada assunto com facilidade, incluindo as artes marciais. Embora Devadatta fosse mais forte, Siddhartha era mais hábil e atento. Arjuna, seu professor de matemática, gastava horas respondendo às questões avançadas do rapazinho. Oi, Laura, que bom que tu entrou aqui, feliz. Oi, Fran. Eu vou vendo que as pessoas estão entrando na sala, né, gente? Não tem como não ver. Siddhartha era especialmente dotado para a música. Seu professor de música deu-lhe uma flauta rara e preciosa, de modo que nas tardes de verão, Siddhartha sentava-se sozinho no jardim e tocava o seu novo instrumento. Às vezes, suas canções eram doces e suaves, enquanto noutras oportunidades o som era tão sublime que os ouvintes sentiam-se carregados para além das nuvens. Com frequência, Gotami se sentava do lado de fora, enquanto as sombras da tarde se alongavam a fim de escutar a música de seu filho. Ela experimentava um profundo contentamento, deixando seu coração ser levado pelo som da flauta de Siddhartha. De acordo com sua idade, Siddhartha concentrou-se mais intensamente em seus estudos religiosos e filosóficos. Então aqui está mostrando, né, como é que era a vida, né, dele, assim, né, as relações com as coisas, o que ele aprendia para chegar, né, no momento. Ele foi apresentado aos Vedas, né, as escrituras sagradas, né, do hinduísmo, e foi apresentado às Vedas e ponderou acerca do significado dos ensinamentos e crenças por eles expostos. Devotou o estudo especial às escrituras de Rig Veda e Atharveda. Tem o Sarveda também e tem o Ayurveda, que é mais conhecido o Ayurveda, né, que as pessoas ocidentalizaram, assim, né. Desde muito pequeno, Siddhartha acompanhou Brahmanes recitando as escrituras e realizando rituais. Agora ele próprio iniciou a penetrar o âmago dos tópicos contidos nesses ensinamentos sagrados. Gente, ele tem 14 anos e está estudando esse tipo de coisa. Claro que aqui a gente está num período, lembrando da história, né, 2.600 anos atrás, né. Mas mesmo assim, ele é uma criança, é um adolescente, né, um adolescente com 14 anos, estudando esse nível de filosofia. Grande importância foi dada aos textos sagrados do brahmanismo. As palavras e sons em si mesmo pareciam carregar grande poder. O brahmanismo ele é todo ele com mantras, né? Então todo o ensinamento é por mantras, por sons. As palavras e sons em si mesmo pareciam carregar grande poder, capaz de influenciar e mesmo alterar o desenvolvimento das pessoas e do mundo natural. As posições das estrelas e o desenrolar das estações estavam intimamente conectados às preces e oferendas rituais. Os Brahmanes eram tidos como os únicos capazes de compreender os mistérios ocultos do céu e da terra. Sozinhos, eles podiam usar a prece e o ritual para restaurar a ordem dos reinos humanos e da natureza. É um negócio. Siddhartha foi ensinado que o cosmos era uma emanação de um ser supremo, conhecido como Purusha, ou Brahma, e que todas as castas da sociedade haviam se originado de várias partes do corpo do Criador. A gente já falou sobre isso, né? As castas da cabeça, dos membros, das pernas, dos pés, e aí os intocáveis que não faz parte de nenhum desse contexto do Brahma, né? Dos 4 filhos do Brahma, né? Então cada pessoa continha a parte essência do Criador transcendente. E essa essência universal constituía a natureza básica da pessoa alma, ou alma. Então a gente está falando aqui dos Vedas, que é o objeto sagrado do hinduísmo, né? Assim como a Bíblia é para os católicos, ou ao Corão, enfim, né? Siddhartha devotou-se seriamente aos estudos, assim como também a todos os demais textos brahmanes, incluindo os Brahmanas e os Upanishads. Os Upanishads, então os Brahmanes são os mantras, né? E aí os Upanishads, ele é um comentário sobre tudo isso, né? Upanishads, deixa eu tentar lembrar, Upa quer dizer perto, Ni é sentar, e Shad é algo como Upanishad, é algo como sentar aos pés, sentar junto do mestre, né? É o famoso junto, né? Junto, tá?
Então o Upanishad é uma coisa assim. Então sentaram aos pés do mestre, que às vezes eram mestras, né, mulheres, sentaram aos pés deles para ouvir os ensinamentos, né, os comentários dos ensinamentos. Seus professores queriam apenas instruir seus alunos a respeito das crenças tradicionais, mas Siddhartha e seus companheiros insistiam em levantar questões que forçavam os mestres a abordar ideias contemporâneas, que nem sempre condiziam com a tradição. Gente, ele tem 14 anos nessa fase e já está questionando. Nos dias de folga, Siddhartha persuadia os amigos para irem com ele visitar e discutir tais assuntos com sacerdotes renomados e brahmanes na capital. Graças a esses encontros, Siddhartha descobriu que havia um certo número de movimentos no país que desafiavam abertamente a autoridade absoluta dos brahmanes. Isso nos textos antigos que eu li, do Theravada, né, no budismo mais ortodoxo, são os samanas, ou samanas. É o que o Siddhartha se transforma depois que ele sai do castelo. Ele vai contra os brahmanes, não precisa entender por que agora aqui, e ele então se transforma num samana, o samanás, que ele vai mendigar, vai filosofar, sem estar ligado às escrituras, sem alguma coisa que tira proveito do povo, né? Porque essas escrituras vocês vão ver que tirava proveito. Assim. Os membros desse movimento não eram meros leigos descontentes, desejando possuir um pouco do poder que de longe pertencia exclusivamente à caça dos brahmanes, como também incluíam membros de caça dos brahmanes dotados de uma mentalidade reformadora. Desde que foi dada ao jovem Siddhartha permissão para convidar algumas crianças pobres do campo para o seu piquenique real, ele também tinha sido autorizado a visitar, de tempos em tempos, as pequenas vilas que circundavam a capital. Nessas ocasiões, sempre tomava cuidado de se vestir apenas com roupas simples. Por falar diretamente com o povo, Siddhartha aprendeu muitas coisas que jamais tinham sido mostradas a ele no palácio. Estava ciente, é claro, de que o povo servia e adorava as 3 deidades do brahmanismo, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma, Vishnu e Shiva, né, que o Brahma é o Deus Supremo, o Vishnu é o Deus da continuidade, conservação, e o Shiva é o Deus da destruição. Você já deve ter visto, né, que ele está naquela posição com os pés, assim, está destruindo, está pisando no mundo, assim. Destruição no sentido de destruir para reconstruir, né? Então, essa trindade, para quem faz yoga já deve ter feito Trimurti Mudra, né? Então Trimurti Mudra, quando tu vai fazer um Surya, né? ou pode fazer com Prana Mudra, ou Trimurti Mudra. Então Trimurti é isso, o Brahma, Brahma, Vishnu e Shiva. E Trimurti, essa trindade tem muito em todos os tipos de filosofia ou religião, né? Ou ideologia também. Tu vai ver nos gregos a verdade, a beleza e a bondade, né? Tu vai ver no católico Pai, Filho e Espírito Santo, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Acho que era isso na Revolução Francesa. Tu vai ver no Gita, tu vai ver yanas, tapas e danas, que é a relação com a natureza, a relação com si, a relação com as pessoas, né? Esse Trimurti ele tá o tempo todo em todas as filosofias, assim, né, de todos os tipos. Essas são as que eu lembro, assim. Mas tem várias. Também aprendeu, porém, que o povo era manipulado e oprimido pelos sacerdotes brahmanes. Em função de fazer os rituais apropriados para nascimentos, casamentos e funerais, os pobres eram forçados a pagar os brahmanes com comida, dinheiro e trabalho braçal, de tão desprovidos de recursos que eram. Pensa na sacanagem, né? Aí, coisa... Mas, enfim, faz parte de um contexto, né? Um dia, enquanto passava por uma choupana de palha, Siddhartha sobressaltou-se com um choro pesaroso vindo de dentro dela. Ele pediu a Devadatta, né, seu primo, para entrar e perguntar qual era o problema. Eles souberam que o chefe da casa havia morrido recentemente. A família era miserável. A esposa e as crianças estavam macérrimas e vestidos em trapos puídos. A casa deles estava prestes a desabar. Siddhartha soube que o sujeito solicitara os serviços de um brahmane para purificar a terra antes da reconstrução da cozinha deles. Porém, antes de providenciar tais serviços, o brahmane exigiu que o homem trabalhasse para ele. Que coisa, né? Por vários dias. O brahmane ordenou-lhe que arrastasse pedras enormes e cortasse madeira. Durante esse tempo, o homem adoeceu.
E o Brahmani permitiu que retornasse para casa, mas, no meio do caminho, ele caiu morto na estrada. Como resultado de suas próprias reflexões, Siddhartha começou a questionar alguns dos ensinamentos fundamentais do brahmanismo. Por que os Vedas davam exclusividades à caça dos Brahmanes? Por que o Brahma era o supremo regente do universo? E qual era o poder onipotente que as preces e os rituais possuíam? Ele era um questionador já, com 14 anos. Siddhartha simpatizava com aqueles sacerdotes e brahmanes que ousavam desafiar diretamente esses dogmas. Seu interesse nunca se dissipava, e Siddhartha jamais faltou uma aula ou discussão sobre os Vedas. Ele também realizou estudos de língua e história. Siddhartha queria muito encontrar-se e ter conversas com eremitas e monges, mas seu pai desaprovava isso, e ele teve de achar desculpa para ir a outras excursões na esperança de encontrar-se com aqueles sábios. Tais monges não ligavam para posses materiais ou status social, diferente dos brahmanes que amplamente visavam ao poder. Ao invés disso, os monges abandonavam tudo a fim de buscar a liberação e cortar as amarras que o ligassem aos lamentos e preocupações do mundo. Eram homens que haviam estudado e penetrado o significado dos Vedas e Upanishads. Siddhartha sabia que muitos eremitas viviam em Kosala, o reino vizinho, a oeste, em Magadha, ao sul. Ele esperava que um dia pudesse ter a chance de visitar essas regiões e estudar seriamente com homens como aqueles. É claro que o rei Suddhodana sabia das aspirações de Siddhartha, Ele estava ligado, o pai dele estava ligado. Lembram do nascimento do Siddhartha. Ele se horrorizava com a ideia de que seu filho um dia deixasse o palácio e se tornasse um monge, e confiava suas preocupações ao irmão mais novo, o irmão do Suddhodana, do rei, Drono-Dhanaraja, o pai do Devadatta e Ananda. Então, esse Drono-Dhanaraja era pai do Devadatta, que é o medonho ali, o terrível da história, e o Ananda, que é o bom da história. Assim, vocês vão conhecer o Ananda, ele é maravilhoso. A gente não, ainda não. Já foi anunciado o Ananda. Ele é o braço direito e esquerdo do Buda pela vida toda. Assim, Se não fosse o Ananda, a gente não estaria lendo isso aqui. Porque ele que tinha toda a memória dos ensinamentos. Há muito tempo que os pais de Kosala, agora é o Suddhodana falando, têm seus olhos sobre o nosso território. Devemos contar com os talentos de nossa juventude, tais como de Siddhartha e Devadatta, para proteger e dirigir o destino de nosso país. Tenho grande medo de que Siddhartha possa decidir se tornar-se um monge, como mestre Asita, predisse. Se isso vier a acontecer, não demorará muito e Devadatta seguirá os passos de Siddhartha. Eu vou dar um spoiler, o Devadatta segue. Você sabe o quanto eles querem sair e encontrar com esses eremitas? O Drono-Dhanaraja ficou desconcertado com as palavras do rei, o pai do Devadatta. Depois dele ponderar um pouco, sussurrou ao ouvido do irmão. Se me perguntasse, acho que você deveria encontrar uma esposa para Siddhartha. Uma vez que tem uma família a ocupá-lo, abandonará seu desejo de ser monge. O rei Suddhodana concordou com a ideia. Naquela noite, contou suas considerações a Gotami, que prometeu arranjar um casamento para Siddhartha num futuro próximo. Mesmo tendo recentemente dado à luz uma menina, a princesa chamada Sundari Nanda. Logo depois, iniciou a organizar reuniões para jovens do reino. Siddhartha juntou-se a estas tardes de música, eventos atléticos e viagens aos campos com entusiasmo. Fez muitos novos amigos, tanto os homens quanto as mulheres jovens. Era um local onde eles podiam pavonear, assim, Eles ficavam pavoneando, tendo reuniões atléticas, assim, e as mulheres ficavam vendo, assim, O tipo tinha uma melhor performance, assim. O rei Suddhodana tinha uma irmã mais jovem chamada Pamita, cujo marido era o rei de Dandapani, de Kolya. O casal mantinha residências tanto em Ramagama, capital de Kolya, como em Kapilavastu. Sakya e Kolya eram separados apenas pelo rio Rohini. Lembro que eram vários reinos, tinham 16 reinos, pelo que eu estudei, e esse era o segundo reino, o reino da princesa Yasodhara, que a gente vai apresentar agora. E seus povos estavam muito unidos por várias gerações. As duas capitais ficavam a um dia de jornada entre si. Um dia de carroça, deve ser uma hora ali. A pedido de Gotami,
O rei e a rainha de Kolya aceitaram organizar uma competição de artes marciais no amplo campo que beirava o lago Kunal. O rei Suddhodana presidiu pessoalmente o evento, louco para casar o filho, encorajando os jovens do seu reino a desenvolverem sua força e aperfeiçoar seu estilo de luta. Todos os jovens da capital foram convidados a assistir, tanto rapazes quanto moças. As jovens não se envolveram nas competições atléticas, mas encorajavam os homens com seus elogios e aplausos. Algo bem machista, assim, bem... mas enfim. E a Yasodhara, a filha da rainha Pamita e do rei Dandapani, era responsável pelas boas-vindas a todos os convidados. Ela era uma moça amável e charmosa, com sua beleza natural e fresca. Siddhartha foi o primeiro colocado em todos os eventos. Óbvio, né? Então, incluindo arco, manejo de espadas, carreira de cavalos e levantamento de peso. E foi Yasodhara que entregou a ele seu prêmio, um elefante branco. Pensa tipo um torneio é um elefante. O que tu faz? Vou botar no pátio aqui. Com suas palmas juntas e a cabeça ligeiramente inclinada, com sua voz nobre e serena, ela declarou: por favor, aceite esse presente, né, príncipe Siddhartha, por sua merecida vitória. E, por favor, aceite minhas sinceras congratulações. Os movimentos da princesa eram graciosos e sem afetação. Ela se vestia de modo elegante e refinado. O Tishna é um poeta, né, porque ele fica ali imaginando a cena, assim, criando um cenário, assim, porque isso não está nos sutras, né? Tá as disputas, assim, né? E eu li os sutras, né? Mas isso é o bacana da prosa poética, né? Tu envolver a pessoa numa atmosfera em que faça sentido a gente estar num filme, assim, né? Porque os sutras são super secos, é pá, pá e pum, e é repetido, é chato ali. Devadatta estava de pé atrás de Siddhartha. Infeliz. Eu pulei um ponto. Os movimentos da princesa eram graciosos e sem afetação. Seu sorriso era tão alvo quanto uma flor de lótus recém desabrochando. Siddhartha cumprimentou-a com reverência e olhou em seus olhos, dizendo com voz calma: obrigado, princesa. Princesa. O Siddhartha era malandrinho já. Devadatta tinha 14 anos, né? Devadatta estava de pé atrás de Siddhartha, infeliz por ter ficado apenas em segundo lugar. Transtornado porque Yasodhara sequer o havia notado, ele agarrou a tromba do elefante e maldosamente bateu nela em um ponto muito sensível. Vencido pela dor, o elefante caiu de joelhos. Siddhartha olhou com severidade para Devadatta. Primo, isso foi ultrajante. Siddhartha acariciou o machucado sensível na tromba do elefante e falou a ele com gentileza. Gradualmente o animal foi se levantando de novo e balançou sua cabeça em respeito ao príncipe. Então, em qualquer história que se ouvir, não só do budismo, de qualquer história, de qualquer coisa, filosofia ou religião, sempre vai ter um personagem que é o contrário, né? Porque isso sobressai a bondade no caso aqui do herói, né? Então é importante ter um contraponto, assim, porque simplesmente não existisse Devadatta, a gente não entenderia as qualidades de Siddhartha, né? E assim é a vida. Se não tem um Buda, não tem um Maharaja. Se não tem Jesus, não tem um demônio. E assim vai indo, né? É importante ter o bem e o mal o tempo todo para a gente sentir essa diferença. Ao mesmo tempo, esse prêmio elefante, assim, que eu brinquei, é um problema, né? É um problema porque é um problema do tamanho de um elefante, assim, né? Talvez o que ela estava dando para ele era justamente essa ideia de que ele teria um problema pela frente, né? Um problema muito grande que ele teria que resolver. Isso mais adiante fica claro. Os espectadores aplaudiram-no ruidosamente. Siddhartha subiu nas costas do elefante e iniciou sua procissão vitoriosa, sob a guia do seu treinador. O elefante branco carregou Siddhartha em torno da capital de Kapilavastu, e as pessoas aplaudiam. E Yasodhara ia atrás dele com passos lentos e graciosos. Né? É o retrato da época, né? É isso que acontece. Então terminamos o 7º capítulo. Amanhã é o colar de joias. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, gente. Então vamos lá. Vamos para o mundo. Levem hoje o dia com atenção plena. Né? Percebam tudo que aconteça à sua volta. Que a vida é isso aí mesmo. Tá bem? Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos, e que eu possa me tornar o caminho iluminado.
Obrigado por estarem comigo e convidem mais pessoas. Estou achando ótimo ler para vocês. Nós leremos por 81 dias, ininterruptos.